Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Médico. Hoje poderia chamar Papo de Gastro, né? Sou o Matheus, sou cirurgião do aparelho digestivo, estou aqui com o Felipe, que também é cirurgião gastro da melhor especialidade. E temos aqui o doutor André Galvão. Presente aí, doutor André. Sou o André, como o Matheus já falou, sou R4 de cirurgia do aparelho digestivo do HC. E então vamos bater um papo aqui hoje sobre essa minha trajetória e dar algumas dicas aí para vocês que acompanham e estão nessa luta aí para entrar no R+, ou no R1, né? O que eu vou poder ajudar, esclarecer em vocês, vai ser um maior prazer. A gente sempre traz convidados ilustres aqui, referências nas suas áreas. Doutor André fez cirurgia geral no Einstein, Hospital Albert Einstein. Exatamente, eu entrei no Albert Einstein em 2017, era a terceira turma de residência, era uma residência ainda pouco conhecida, e ao longo desses últimos 4 anos para cá ela tem se consolidado ainda mais no cenário das residências médicas em São Paulo. E muitas pessoas ainda têm dúvida de como que funciona os estágios, onde que os residentes rodam. E eu tô aqui para ajudar vocês nas dúvidas e vamos lá. André, bem-vindo, obrigado aí mais uma vez Imagina. por aceitar aí o nosso convite. Deixa eu te perguntar, você fez faculdade aonde? Você fez em Goiás, né? Como Isso. que foi essa decisão para vir para cá, para São Paulo? O que que você prestou? Como que foi na época? Então, primeiramente, quando a gente está no cursinho, né, todo mundo desesperado, a faculdade que a gente passa, a gente quer fazer, né? E na época que eu prestei para entrar em medicina, eu coloquei USP Ribeirão, mas não entrei. Mas eu passei na Federal de Goiás e na Federal de Tocantins. Então fiquei entre Tocantins e Goiás e acabei optando por Goiânia, que era mais próximo da minha cidade, do interior de Goiás. E durante a graduação eu tive algumas oportunidades de vir a São Paulo para congressos ou congressos de ensino médico e alguns foram e nesse meio tempo foi surgindo o interesse de procurar um lugar onde tivesse mais à frente do conhecimento, de tecnologia. E então foi por isso que eu optei por vir para São Paulo fazer residência médica. Mas não era, a Einstein não era a minha primeira opção, né? Eu prestei primeiramente HC e não consegui passar. E como eu tinha passado na residência do Einstein e por estar em São Paulo, eu optei por tentar fazer a residência. E como que foi sua residência, André? O que você acha de pontos positivos da sua residência no Einstein? O número de cirurgias, você já tinha comentado com a gente. Você operou bastante, né? Principalmente nos hospitais secundários. Conta um pouquinho. Exatamente. A residência do Einstein, apesar dela ser nova, né, ela tem alguns pontos bem consolidados, né? A parte de cirurgias ambulatoriais e cirurgias de pequeno porte, aquelas cirurgias que o cirurgião geral tem aptidão para realizar, como uma hérnia, uma vesícula, uma laparotomia, feridas algumas feridas, desbridamentos. Essas cirurgias a gente tem muita oportunidade de fazer mesmo como cirurgião principal durante o R1 e R2, porque a gente roda em hospitais fora do Einstein, que são hospitais do SUS mesmo, mas com a gestão do Einstein. Eu rodei bastante tempo no meu R1 no Hospital Municipal M. Boi-Mirim, que é um hospital da periferia da Zona Sul. E no R2 a gente roda bastante num hospital também da Zona Sul, que chama Hospital Municipal Vila Santa Catarina, que atualmente até ganhou o nome do ex-prefeito Bruno Covas. Virou Hospital Municipal Bruno Covas, porque agora o enfoque dele é em cirurgias oncológicas. E nesses dois cenários, né, nós, tanto como R1 e R2, a gente tem a oportunidade de entrar como cirurgião principal, tipo, das principais cirurgias do cirurgião geral, que seria colecistectomia, apendicectomia, herniorafias, uma laparotomia exploratória, abrir, fechar a cavidade e traqueostomias. Eu lembro que você me mostrou uma tabelinha uma vez, faz um ano, das cirurgias que você fez na É, residência, né? Quantas mais ou menos você fez? então, por exemplo, no mês de R2, a gente tinha a oportunidade
de participar das cirurgias eletivas. Durante o dia era em torno de 5 cirurgias. Então, na semana tinha pelo menos 25 cirurgias suas. Então, no mês a gente fazia 100 cirurgias. Então, esse estágio a gente rodava 3 vezes no R2. Então, a gente sai com no mínimo 300 cirurgias eletivas, sendo elas hérnia e vesícula. Hérnia e vesícula, basicamente, até cansar de fazer hérnia e vesícula. Aham, é uma. Então, assim, é um ponto, assim, eu acho que é o principal destaque dessa residência, sabe? Porque ela te permite te deixar tranquilo com a cirurgia básica do cirurgião geral, que é a hernia e vesícula, que é o feijão com arroz do cirurgião, né? Mas, assim, eu senti falta na minha formação de alguns pontos de casos mais complexos, atendimento a trauma mais complexos, que a gente não tem nesses hospitais que a gente roda, que é o Boi-Mirim e no Municipal Vila Santa Catarina, né? Aqueles casos complexos de grande queimado, descolantes, ou aqueles traumas que vêm por águia, né? Ou então até mesmo um caso complexo da cirurgia de cabeça e pescoço, da urologia, da cirurgia pediátrica, isso tudo a gente não tinha nesses hospitais de periferia, né? Porque eles são, claro, referenciados para os grandes hospitais, né, como o HC, né? Então, isso, infelizmente, a minha formação de cirurgião geral, eu tive pouca exposição, né? Mas isso não impediu, né, que eu conseguisse, por exemplo, entrar num R+, numa instituição que eu sempre quis, que eu não passei quando eu tentei o R1. Legal. E esses hospitais secundários, você falou, né, o MBoi e o Vila Santa Catarina, eles são bem equipados, assim, tem bastante recurso, é bem arrumadinho esse presidente? Sim, apesar de ser um hospital do SUS, né, como ele é municipal, o município, né, terceirizou a gestão desses hospitais a algumas instituições privadas aqui em São Paulo, né, que no caso era o hospital que eu prestei a residência, que foi o Albert Einstein. Então, como ele tinha uma boa gestão, né, não faltavam recursos, né, tinha todo o material que você quisesse para fazer uma cirurgia videolaparoscópica, não tinha falta de material de vídeo, de grampeadores, né? Inclusive no Hospital Municipal Vila Santa Catarina é onde é feito transplantes que o Einstein pegou por um programa que chama PROAD, que é um programa do SUS, onde ele tá apto a realizar os transplantes. Então, tem toda a tecnologia e estrutura para realizar transplante de fígado, transplante de rim e transplante de pâncreas. Beleza. Então, E para alguém, por exemplo, do Nordeste, do Norte, que mora na sua cidade lá e fica pensando, será que eu vou me mudar para São Paulo para fazer uma residência? Para essa pessoa que pensa em vir para São Paulo, mas ela não tem certeza se vai fazer uma sub ainda, ela quer fazer uma boa residência de cirurgia geral e ela pensa em fazer Einstein. Então, é melhor ela ficar na sua cidade, fazer cirurgia geral na sua cidade ou vir para cá e fazer Einstein. Você acha que vai ter alguma vantagem ela vir para cá? Ou assim, ela vem, faz e volta melhor formado, ela vai estar preparada para. O que você indicaria para essas pessoas? bom, eu, por exemplo, quando eu terminei minha residência de cirurgia geral, eu fiquei naquele dilema. Será que eu voltaria para o interior de Goiás ou ficaria aqui e prestaria um R+, né? Aí eu comecei a pensar o que eu gostaria de ter na minha carreira futuramente. Seria apenas trabalhar como cirurgião de porta, de pronto atendimento, ou apenas trabalhar com hérnias, vesículas? Se fosse essa a minha intuição, eu voltaria tranquilamente. Mas como eu sempre procurei, eu entrei na cirurgia querendo trabalhar com emagrecimento e cirurgia bariátrica, eu falei que isso faltava na minha formação e por isso eu resolvi prestar cirurgia do aparelho digestivo. Então, no meu caso, não dava para voltar, mas assim, se o seu intuito é fazer o que o cirurgião geral está apto, que é hérnias, vesículas, cirurgias ambulatoriais que não sejam tão complexas e trabalhar com plantão e consultório de cirurgia geral, é, é totalmente factível, né? Porque você vai sair com a confiança muito boa de realizar procedimentos cirúrgicos e com uma mão
tranquila para lidar com o ambulatório e com o consultório. E da parte de trauma, de facada, tiro, né? Fazer enterectomia, splené, esses Sim, procedimentos Hartmann. na periferia da Zona Sul, né, o trauma mais comum era ferimento por arma branca, né, o FAB, né, diferente, por exemplo, dos traumas que a gente recebe de águia no complexo do HC, que são aqueles politraumas de alta energia, né, fratura de pelve, né. Então, assim, aqueles abdômenes era basicamente abdômen agudo perfurativo, né, por uma facada ou de tórax. Então, assim, eu fui exposto a cenários que, por exemplo, que, por exemplo, por toracotomia de reanimação, paciente que chegava com um FAB no quadrilátero de Zilleri e, e teve a sua parada na sua frente. Então, isso eu presenciei 2 vezes. Tiveram vários traumas importantes, como o trauma transfixante, que pegou coluna, fígado, então fazia todas as manobras do trauma, de empacotamento, empacotar um fígado, Chega né? bastante trauma, Então assim, chega né? bastante trauma, mas é um trauma diferente, né? É um trauma mais de FAB, né? Ou alguns FAFs, né? Que são diferentes, porque esses não são os traumas que são levados para um grande centro, né? Eu acho que o trauma do grande centro é o trauma que é recolhido de águia na rua, né? Não o trauma do SAMU, porque geralmente o SAMU leva Pro hospital mais para o próximo, hospital né? mais próximo, né? E não para um HC. Você sentiu um pouco Então, falta daquela padronização do trauma, né? exatamente. E isso Do é uma coisa que eu traumatismo. percebi quando rodando pelo HC, a gente passa no PSC e vai dar uma dar Uhum. uns bizus na sala de trauma, como que eles fazem, né? E você acha incrível toda a sistematização, né? Mas não que isso prejudique a sua formação. Você vê aquilo, você já vê que você fazia aquilo, mas não daquela sistematização, né? Para Mas você que não conhece a padronização do Traumatim, tem uma revisão de trauma aqui no canal que a gente fala disso, né? Como é que é no YouTube, né? No grupo Medic Off. Fica um cara na cabeça, fica um cara do lado direito, um cara do lado esquerdo do tórax, um cara vê a letra A, outro vê a letra B, outro vê a letra C, o interno vai lá e faz o toque retal, o interno vai lá e sonda. Então, é bem democrático, é bem multidisciplinar e é bem padronizado, bem bacana e costuma cair em prova, ok? Só fechando parênteses. E o professor é bom, né, O professor é Matheus? bom, o professor é bom. tá vendo? É padrão HC, é diferente do padrão Einstein. Que isso. E De como jeito que nenhum. é? E como que é essa vivência no hospital particular, no Albert Einstein, que é, putz, é um excelente hospital aqui em São Paulo, referência no Brasil, acompanhar os chefes lá, as cirurgias lá, como que foi essa experiência como residente? Então, assim, pra gente que tá fora de São Paulo, né, a gente acha que o principal hospital de São Paulo é o Albert Einstein, né? Então, tanto é que eu vim fazer residência aqui, eu vim prestando o HC, mas passei no Einstein e fui super confiante, super feliz e sou eternamente grato, né? Mas, assim, o, essa parte de alta complexidade, né, me falhou porque o meu cenário era os hospitais da periferia. Mas o ponto que seria a cereja do bolo da residência é que apesar de você rodar nesses hospitais da periferia, ou uma vez por semana, que seriam todas as segundas-feiras, a gente tem reuniões e aulas dentro do Einstein. E são nessas reuniões e aulas que a gente tem a oportunidade de acompanhar os chefes, né? Ver como que é feito, como que ele faz o ambulatório dele, como que é o atendimento no meio, no particular, como que é feito, por exemplo, trabalhar com planos de saúde, né? Como que é trabalhar com uma equipe, né? Uma equipe de cirurgia que tem a instrumentadora, tem 2 cirurgiões auxiliares e todo mundo ali acaba sendo uma família, porque todos têm o intuito de estar ajudando um paciente, né? É um, é um cenário totalmente diferente, né? Que a gente vem do SUS e não tem nenhuma noção de como é a vida no meio privado, né? Então, essa exposição desde o R1 a essa logística do meio privado te deixa um pouco mais confiante para a vida, depois que acabar a residência, começar a sua carreira no particular, porque você já passou por aqueles momentos, né, apenas como espectador, e agora chegou a sua vez de tentar fazer aquilo também como agora protagonista, né? Então, assim, eu acho que essa seria a cereja do bolo, sabe? De preparar mais para a vida particular, sabe? Para o meio privado.
Legal, e você estava falando que vocês acompanhavam mesmo, né? Sim, Cirurgias, consultório, você ia, dependendo do estágio, você sim. ficava de sombra, né? Exatamente. No Einstein, o paciente que está lá, ele está sendo tratado pelo cirurgião principal, que é o chefe nosso que a gente acompanhava. Então, durante as cirurgias, a gente era, no máximo, instrumentava, auxiliava, mas nunca teve um procedimento que a gente realizasse, né? Até porque não seria justo com o paciente que está pagando por aquele Sim. procedimento, né? Mas assim, não deixa de ser um aprendizado para a gente, porque muitas das vezes a gente fica com dúvida, nossa, como que seria que aquele especialista que operou o Bolsonaro, como que ele fecha a poneurose, sabe? Então, assim, você teve essa vivência, Você você viu. acompanhava o doutor Macedo, né? Exato, a gente acompanha algumas celebridades na cirurgia, né, que operam nesse hospital, né, não só nesse, como outros de São Paulo, né. Então, assim, eu acho que isso é uma vivência que te acrescenta, né, e te deixa tranquilo de saber que você está se formando com outros colegas em outro hospital e que todos eles estão fazendo aquilo. Então, assim, te deixa confiante, apesar de eles não estarem confiantes. Falar, vamos, gente, vocês são bons, vocês não têm noção disso. É, eu acho que isso daí é extremamente importante, que quando a gente está no R1, R2, a gente não valoriza tanto, né? Sim. É você poder observar pessoas boas que tomam condutas corretas fazendo o negócio direito. Daí é extremamente importante para sua vida, porque quando você pega um caso desafiador, você não precisa ter feito o caso às vezes. Você Exatamente. viu alguém fazendo, você entendeu qual que é o princípio por trás disso, e na sua vida você consegue aplicar bastante, né? Você aprende aprender até com os erros dos outros e com os acertos também, né? Exatamente. E essa experiência de ter grandes pessoas do seu lado e você conseguir aprender com elas, eu acho É, que é extremamente engrandecedor, né? A gente também, no HC, agora no R+, a gente opera sempre com grandes cirurgiões e a gente opera, né, agora, mas a gente aprende muito, né? exatamente. Uma coisa assim que eu acho muito interessante é que a gente acaba vendo um pouquinho mais de liderança, sabe? De como que porque a gente entra realmente dentro de uma equipe, né? E vê como é aquela família, como que aquele líder lidar com todos que estão ali em volta, né? E isso é uma coisa que a gente, apesar de ter os chefes de grupos, né, nem sempre a gente tem tanto contato com eles, né? E lá no privado a gente tem, né? E isso deixa a gente não de- faz com que a gente perceba o quão importante é essa relação e de ver isso, né? E para começar a aplicar isso, entendeu? E quando a gente no no SUS a gente não tem muito esse espírito de liderança, né? Aham. E quando acaba aquela residência a gente fica meio perdido, né? Como que eu vou fazer agora? E na verdade você tem que começar os seus passos, né? Tomar atitudes de líder, né? E a gente vendo esses casos complexos, vendo essas cirurgias, a gente vê como que esses líderes se portam, né? Não só durante um procedimento, como que ele dá aquele ponto, como ele faz aquela anastomose, mas também como em questão de tipo, como ele chama a atenção daquele auxiliar, como que ele fala para aquela instrumentadora, como ele chama a enfermeira. São maneiras diferentes que no SUS, por exemplo, isso não existe, sabe? É meio que o plantonista tá lá para fazer o serviço do plantão dele, 12 horas e acabou, Todo né? mundo com medo da enfermeira, né? Exatamente. E no privado é totalmente diferente. Então isso é uma coisa que agregou bastante, essa experiência de ver isso, né? Legal. E a parte acadêmica da sua residência? Como que é em relação à produção de artigo científico? Como foi para você? Leitura, discussão de casos, Tinha algum aulas, como trabalho que de é? conclusão? É assim, a gente tem que. Não tem um trabalho de conclusão de curso, mas a gente tinha que ter alguma publicação ao longo da residência, de um artigo, uma revisão sistemática, alguma publicação em alguma revista indexada. Era essa a única nossa obrigação. Então, ao longo dos 2 anos, você teria que ter produzido alguma publicação. E com relação à parte científica, a gente, como eu falei, nas segundas-feiras, a gente sempre ia para o Einstein e a gente obedecia um cronograma. Toda segunda-feira a gente tinha que discutir um tema, né? E a gente dividia entre os residentes, toda segunda, um residente era responsável por apresentar um artigo e discutir assuntos
apresentar uma aula, discutir um artigo e trazer questões de residência médica, né? E aí a gente trazia questões do Medicoff ou questões do HC, né? Para a gente tá inteirado das principais cobranças das bancas, né? Das bancas mais importantes de São Paulo. Legal. E você produziu um artigo na sua residência? Exato, eu fiz um artigo sobre trauma esplênico. Foi um trauma, foi um caso interessante que teve, foi um abraço de urso, né? A menina chegou, Caraca, a menina abraço de chegou, urso. Essa é boa. uma adolescente chegou no pronto atendimento do Einstein, isso no final de semana a gente estava acompanhando lá. E a menina falou: tô com muita dor aqui no abdômen, depois que meu amigo me deu um abraço de urso, Nossa. né? Ah, o E urso era o amigo. o Pensei que ela urso era um tava no amigo, Polo exato. Norte. Depois Cadê? o aumento da pressão intraabdominal foi tão intenso que rompeu o Caramba. baço da adolescente, né? E eu fiz uma revisão de casos, né, da literatura sobre abraços de urso em trauma Nossa esplênico, né? Senhora. E foi um artigo que eu apresentei também no SBAD, foi até premiado, né? Foi bem legal isso. Interessante, hein? Tem que É, tomar cuidado uma com os coisa abraços agora, hein? exatamente inusitado, né? Um abraço de urso. E, Hug Bear, Meu Deus. Splenic Trauma. André, e você foi um dos nossos primeiros alunos, né? Isso é bem Exatamente. legal, a gente convive, né, bastante, você falou isso pra gente depois. 2019, por aí, né? Aham. Exatamente. Logo que abriu, acho que o primeiro KeyBank, né? Eu me matriculei lá e eu vou saber como é que eles fazem essas questões aí, que são os casos quentes. Que isso? Não, não, acho que não. Mas você passou onde você queria, né? Você passou é, no Bom, HC, você é uma pessoa que não fez HC, né? Muita gente fala que quem não faz HC não passa, o que é uma falácia, né? Porque é uma prova, é exatamente. um concurso público. Aham. Mas eu queria que você falasse como que você se preparou, obviamente, qual que foi sua técnica de estudo, né? O que você acha importante na sua preparação para R3, como que foi isso? Então, como eu sempre falei, tipo, desde o meu R1 eu queria fazer HC. Então, meu R+, foi focado, eu acabei, foi focado no HC. Então, eu tentei ir atrás de todos os congressos que tinham no HC. Por exemplo, tinha o congresso da disciplina de cirurgia geral e trauma, né, que é Cirurgião ano o 10. cirurgião ano 10. Cirurgião ano, o que Exato, for. naquele ano foi o ano 10, né? Então eu acompanhar, também tinha o Gastrão, que é o principal congresso do departamento de cirurgia do aparelho digestivo. Então eu fui nesses dois eventos, né? E a gente, em alguns estágios da cirurgia geral, acompanhava alguns serviços dentro do HC, né? E aí, nesses serviços, a gente viu que tinha alguns assistentes, por exemplo, o assistente da cirurgia geral, que dava algumas dicas de casos de melanoma, sarcoma. Então eu fui seguindo alguns assistentes do HC. E aí eu fiquei sabendo que tinha um grupo de alunos no HC que estavam fazendo um KeyBank, né? E foi logo que abriu esse KeyBank, eu me matriculei para fazer esse KeyBank porque eu achei que estava relacionado ao HC. Então eu peguei todas as últimas provas que tinham desde 2010, né, que ainda eram provas escritas, as 2010, 11, 12, se não me engano, e depois foram todos de alternativas. Então eu fiz todas aquelas provas, fiz todo o KeyBank do Medicoff e ficava revisando os temas do cirurgião 10 e do gastrão, né? E isso foi suficiente para eu passar. Para a segunda fase, né? Aí a segunda fase que era a cirurgia da parede digestiva, eu foquei no gastrão e aproveitei para incrementar o currículo no ano que eu fiquei parado, acompanhei alguns chefes, né, para me destacar na entrevista, né? Legal. Então foi a receita que eu usei Mas e você para mim deu focou, né? certo. Acho que a Foi, principal meu palavra é foco foco. foi o HC, eu não tinha apesar de eu ter prestado outras provas e ter passado, passei no IANSP, passei na Unifesp e na USP Ribeirão. Passei em outras três, mas não passei tipo com a nota despontada, mas eu passei entre as vagas, né? Só que no IANSP foi para cirurgia geral avançada, mas na Unifesp foi para gastrocirurgia e também na USP Ribeirão gastrocirurgia, né? Assim, apesar de eu ter focado só no KeyBank do Medicoff, né, me garantiu passar nas melhores residências do estado de São Paulo,
né? Independente de ter sido foco HC, né? Deu certo para as outras bancas. Mas e quantas horas você estudava por dia? Uma Então, coisa. é, Porque outro dia, a gente estava até discutindo isso antes, né, Matheus? Outro dia a gente viu no Instagram alguém prometendo que ia passar estudando 2 horas por dia. Falei, meu, eu nunca estudei 2 horas por dia quando eu tava prestando prova. Pelo amor de exatamente. Deus. Tipo, eu lembro quando eu estudava, ou eu tava no hospital trabalhando, ou eu tava em casa estudando, entendeu? Exatamente. Ou você tira o dia para estudar, ou você tira o dia para dar o plantão da residência, ou vai para a residência, ou dá o seu plantão se você não está mais na residência. É, assim, como eu fiquei um ano de intervalo entre o R2 e o R3, né? Eu não passei todos os dias do ano estudando. Claro, os 6 primeiros meses eu trabalhei, dei meus plantões, auxiliei equipes, mas nos últimos 4 meses antes da prova, eu basicamente dava os plantões necessários para cobrir minhas contas, né, para viver tranquilo, né? E os outros dias da semana eram estritamente estudar, acordar, ter a minha rotina em casa e desligar do mundo e estudar, né? Fazer o KeyBank e resolver as provas, né? E isso dava com certeza muito mais de 6 horas, umas 4 horas de manhã e umas 4 horas à tarde, né? Então eram pelo menos 8 horas por dia, né? Nos últimos 4 meses. E isso umas 5 vezes na semana. Ah, Então foi uma dedicação exclusiva, né? eu Não, concordo. Eu lembro não, que a gente ficou de férias quando eu fui prestar a prova de R3, isso. A gente entrou de férias e os 30 dias das nossas férias, a gente acordava às 8 da manhã, estudava até às 7 da noite, assim. pelo Era uma menos coisa eram bizarra basicamente 12 perto da horas, né? prova. E a importância, né? Acho que tem uma coisa legal de falar sobre a importância de você estudar muito perto da prova. Por quê? Porque o conteúdo ele é mais limitado. A gente pensa, não, o conteúdo é grande, muito grande em medicina, mas ele é mais limitado, por exemplo, do que a prova de R1 e é mais limitado muito mais limitado do que a prova de vestibular, Exato. né? Então, um conteúdo mais especializado que é extremamente importante você conseguir estudar perto, né, para você revisar muito conteúdo, ver suas dificuldades e fazer muitas questões, né? Com o KeyBank nosso, sem o KeyBank, fazendo prova antiga, fazer muita questão, acho que é essencial, porque é o que vai cair na sua prova, o Matheus sempre fala. Vai cair apostila, Matheus? Não, né? Vai cair questão. Então, Sempre. um adendo que eu dou aqui. Aproveitem esse tempo, realmente, estudem, porque durante a residência você vai ter pouco tempo para estudar. Você tem muito serviço tem muito ambulatório, tem muito paciente sob sua responsabilidade. Agora que é época de Covid, depois que acaba o seu dia, você acha que acabou? Não, você tem que ligar para todos os familiares e passar um boletim diário de como estão cada paciente. Então, depois disso, ainda você tem que preparar um artigo, tem uma aula, tem uma edição de vídeo. Então, assim, você não vai ter muito tempo para estudar. O que você tem que ter de bagagem para levar à residência é o que realmente tá nas provas, está naquelas questões. Então, estudem antes. Não deixem para se especializar quando chegar o R+. Lá no R+, ou no R1, R2, você vai pegar a proficiência, as nuances do assunto, né? Se você como que conduz um refluxo refratário, né? Você tem que saber já o tratamento do refluxo, o diagnóstico, as nuances você vai pegar na residência. Não dá para você chegar lá para aprender sobre isso lá. Então é essencial você aprender aquilo antes, ter todos aqueles conceitos muito bem sedimentados, porque é a cereja do bolo que você está colocando agora, entendeu? Você não vai ter tempo de aprender, você vai, na verdade, confeitar o seu bolo, você vai deixar ele mais apresentável para o mercado de trabalho, para a Concordo. sua vida como Você médico. fala isso no R+, né? O R+, Exatamente. eu acho que aprender conteúdos novos no R+, eu aprendi muito pouco conteúdo mesmo. É isso, você quer aprender alguma coisa específica, você vai procurar um artigo, alguma coisa, mas a bagagem e o conhecimento mais horizontalizado e até um pouco verticalizado, né, aprofundado, você aprende para a prova, né? Para a prova. E você chega sabendo. Eu acho que é presumido que você já sabe o conteúdo, ainda mais porque você vai operar o paciente, né? Então Exatamente. você vai focar na A cirurgia nossa e residência é pôr a mão para trabalhar, né? Né? Quirurgia, né? A gente tem que trabalhar manual, não a bagagem teórica já tem que estar muito bem sedimentada para você não comer bola, não deixar
de pedir um exame que precisaria pedir e atrasar um diagnóstico, ou então de esquecer de prescrever um ácido tranexame que o paciente sangrar mais um pouquinho, né? Precisar de mais bolsa. Então, assim, são coisas que fazem diferença na vida do paciente que podia ser seu pai que está ali, ou seu irmão que está ali, e então vale a pena, você tem que se comprometer mesmo com o que você está se propondo a fazer. E valeu a pena, André, fazer essa jornada aí? Com Faculdade, certeza, R1, R2, R+, valeu a agora. pena e faria tudo de novo, com ou sem Covid. Eu acho que tudo é um aprendizado, tudo agrega, né? Tudo acrescenta. E se você está aqui ouvindo até agora isso, eu espero que tenha valido a pena também você ouvir a gente esse momento aqui nesse podcast. Boa. Show de bola. Agradecer a presença do Dr. André Galvão Obrigado. nesse podcast do Grupo Médico Off ou Papo de Médico, dependendo da plataforma que você encontre. Dr. Felipe, presença de todos. E temos que chamar mais vezes, né, para tratar de outros assuntos aí, Com hipertrofia certeza. muscular, ciclos, É isso aí. consultórios, Com reembolso certeza. de plano, muitos conhecimentos a Vamos- compartilhar, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de gestão e Gestão. também crescimento, tanto físico quanto Motociclismo. profissional, todos os aspectos. Passa o seu Instagram pra quem quer te seguir, que você é famoso no Instagram. Beleza, o meu arroba é Dr. André Luiz Galvão. Vocês podem adicionar lá, me mandar perguntas, ou nas plataformas também, por exemplo, no YouTube, pode deixar perguntas lá também, que eu vou procurar vocês e responder. Fiquem à vontade para me acessarem, que eu estou disponível para tirar as dúvidas sobre a residência, sobre o caminho que eu percorri para chegar até aqui. Se você pensa parecido ou discorda ou quer tirar uma dúvida, é muito bem-vindo. Eu agradeço o contato. Obrigado, André. Venha mais Valeu, vezes. meninos. Obrigadão. Obrigado, Até mais, até a pessoal. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.